É possível conquistar um troféu e, sinceramente, meus amigos, vocês não estão à altura, certo? Não estou exagerando só porque houve uma derrota. Olhem, não estou sendo dramático. Perderam somente uma partida, apenas uma. Vocês vão perceber o que essa situação toda resultará ao longo da temporada. Antes de seguirmos com o vídeo, preciso destacar que o conteúdo aborda uma escola de inglês de grande prestígio no litoral paulista. Não é sem motivo que está presente em Santos há 35 anos. Essa instituição é excepcional, ensinando inglês de forma acessível, simples e adaptada aos objetivos individuais de cada estudante. O mais interessante é que também oferecem cursos direcionados ao público feminino, com uma opção à tarde que é fantástica, além de aulas para crianças acima de 6 anos. Isso mesmo, a partir de 6 anos. Com uma ou duas aulas por semana, as inscrições estão abertas tanto para iniciantes quanto para quem já possui conhecimento avançado. Aprenda inglês de maneira descomplicada em um ambiente acolhedor, reconhecido como a melhor escola de inglês da Baixada Santista. Agora, vamos ao que interessa. Venham tomar um café comigo. O Corinthians jogou hoje? E, na minha visão, a escalação foi errada por várias razões. Se não forem várias, são questões pontuais e pertinentes. Por exemplo, a equipe entrou em campo sem um meia armador na formação inicial. Isso é inaceitável. Vou discutir isso como uma questão, mas quem entende do tema já sabe a resposta. Há alguém na comissão técnica do Corinthians que não valoriza o papel do armador. O jogo pediu um jogador nessa posição, mas a bola não chegou. Que passes o Yuri recebeu hoje? Como o time se comportará sem um meia? Vocês acham que o Memphis terá condições de fazer essa função diante da falta de empenho? Então, em primeiro lugar, o time falhou na escalação inicial por não ter um armador e especialmente pela formação tática. O Corinthians entrou em campo no esquema 4-4-2, não foi no 4-3-3, nem no 4-2-3-1. E esqueçam o losango. Você viu o Romero e antes do apito inicial, imaginou que sem ele seria um 4-3-3, não é? Jogaria com o Romero aberto pela direita, o Yuri como centroavante e o Memphis pela esquerda. Assim, você poderia pensar numa linha de 3 com Rier, Carril e Martins. Mas não foi assim que aconteceu. O Corinthians se apresentou mesmo em um 4-4-2. A primeira linha de 4 contou com Mateuzinho, Félix, Torres, Gustavo, Henrique e Bidu, sendo que o lateral esquerdo estava lidando com uma tendinite. Na segunda linha de 4, do lado direito, Carido estava na direita, Raniel também à direita e Martins na esquerda, jogando mais por dentro. Esses foram os dois meias do time. Embora o Corinthians estivesse tentando criar jogadas pelas laterais com Carido, se houvesse um meia, seria Martins, com Raniel na esquerda e Romero na frente, junto a Memphis e Yuri Alberto. Portanto, foi um 4-4-2 que lembrava o estilo jogado na Europa na última década. E por que na última década? Porque de certa forma seguimos um passo atrás? Poderíamos estar à frente da Europa, desenvolvendo um futebol com laterais atacando e realizando sobreposições, mas acabamos retrocedendo na abordagem de jogo. Assim, no primeiro tempo, o Corinthians manteve o 4-4-2 sem alterações? Farei uma análise sobre o segundo tempo, que será mais simples. O Corinthians sofreu o primeiro gol de cabeça, devido a uma falha entre Bidu e Yuri Alberto. O Yuri não conseguiu saltar e o Huracan marcou. Aliás, que grande jogador, não? Alguns atletas do Huracan são realmente notáveis, especialmente esse Sequeira, que é excelente. Não é à toa que fez os 2 gols da equipe. O jogador permanece no chão enquanto o time rival faz o gol. De fato, trata-se de um atleta talentoso. Existem alguns jogadores que se sobressaem e a equipe adversária possui bons elementos, especialmente um atleta que se destaca de verdade. Não é surpresa que ele tenha marcado os 2 gols da sua equipe. O primeiro foi com um cabeceio. O time da casa, desorganizado e atrapalhado em campo, foi dominado na primeira etapa, mas conseguiu um gol em uma jogada pelo flanco direito, com um cruzamento que resultou na primeira anotação de um jogador que estreava na nova equipe. Esse atleta teve um desempenho considerável, não pode-se dizer que foi uma atuação ruim. A única jogada que a equipe apresentava era uma tentativa de ataque lateral, com um jogador à frente, acompanhado por mais 2 atacantes. Para mim, o posicionamento estava equivocado.
Afinal, se sabemos que um jogador atua pelo flanco direito, por que ter dois volantes no meio? O mais lógico seria deslocar um deles para o meio e realizar uma triangulação no lado direito, avançando a área com os dois atacantes. Apesar disso, aquele jogador com sua habilidade técnica era a única opção viável para a equipe. O único recurso era ele se lançar até a linha de fundo e fazer um cruzamento. Essa era a estratégia. A equipe, percebendo que o adversário controlava o jogo, notou que os rivais tinham clareza no que fazer com a bola. Recorda de um atleta argentino que já jogou no estádio local? O time da casa não conseguiu manter a posse. Os passes do adversário eram certeiros e poderosos. Então, um defensor cometeu um erro crucial, um dos fatores que levaram à derrota. Muitas vezes, as pessoas esperam que eu me pronuncie sobre isso e costumo afirmar que foi um erro ingênuo. Uma bola como essa deve ser alçada para a linha de fundo ou para a lateral, nunca para o interior da área. Ele deixou a bola passar e o adversário finalizou com sucesso. Agora, avançamos para o segundo tempo. Defende tanto, vai se manifestar, vou dizer, sempre digo, foi um erro ingênuo. Poxa, uma bola assim, você deve jogá-la para a linha de fundo ou para a lateral, nunca manobrá-la para dentro tão facilmente. Compreende? Ele deixou à disposição do adversário que aproveitou. Meu Deus, agora seguimos para o segundo tempo. Aí, no segundo tempo, a situação torna-se ainda mais complicada, é inacreditável. Um gênio é um gênio. Ao observar um treinador com aquela expressão e um jogador em particular, já percebo. É uma espécie de soberania, não é? Ele conseguiu mencionar outra equipe em uma entrevista. Ah, por favor, foi pra lá, entendeu? E no segundo tempo ele faz uma substituição. Sério, como diria um comentarista, qual é o critério? Aquela expressão usual. Que ousadia, não? O jogador que entrou foi um fiasco. Ele entrou pelo lado direito, outro pelo esquerdo na parte interna e o sistema ficou completamente desorganizado. Questiono, lembram? Acredito que os mais experientes possam se recordar de quando se perguntava sobre o ponta. Era uma pergunta comum, não era? Onde está o meia? Um treinador alinhou 4 atacantes, 4 defensores, 2 volantes. Onde está o meia? O jogo pedia por um meia. Então, neste segundo tempo, busco ser compreensivo. Eu, que aprecio táticas, sei que uma das razões pela qual tenho um bom público é a análise tática. Vocês sabem que não preciso me promover aqui. Tento ser razoável hoje, mas a equipe da casa na partida de hoje foi um caos. No segundo tempo, foi desastrosa. Repito, 2 coisas. Quando o individual não brilha e quando enfrentamos uma equipe organizada, surgem muitas dificuldades. A situação é complicada, sem dúvida. Um time que demonstra falta de vontade, porque não há cobrança. E isso será sempre assim. É fundamental destacar 2 aspectos. Quando o desempenho individual não se sobressai e quando estamos diante de um time bem estruturado, as dificuldades aumentam. Essa é uma verdade inegável. Um time que não demonstra determinação e que carece de uma cobrança adequada tende a se tornar previsível. Espero que a situação não evolua para esse lado, mas com base na minha vivência e conhecimento sobre futebol, consigo prever algumas circunstâncias. Na última rodada do Campeonato Nacional do ano anterior, eu já havia comentado que o Corinthians tinha todas as condições de se sagrar campeão paulista. Ao longo daquela competição, ficou claro que a equipe tinha potencial para triunfar, especialmente em um momento em que o Santos passava por mudanças e o Palmeiras enfrentava dificuldades. O anseio por um título é enorme, pois não é aceitável que o Corinthians fique por 5 anos sem conquistar uma taça. No entanto, para alcançar essa meta, é preciso considerar os custos envolvidos, pois tudo na vida tem um preço. Não me refiro apenas à desorganização tática observada atualmente. Isso é um fato. A qualidade demonstrada por alguns jogadores não condiz com os padrões exigidos por um time como o Corinthians. Se houver uma visão mais clara na diretoria, certamente certos atletas não estariam no elenco. Infelizmente, a meritocracia no futebol muitas vezes parece ausente. O Corinthians poderia muito bem conquistar o Campeonato Paulista sem alguns dos jogadores presentes, e arrisco dizer que, se não estivessem no time, seríamos campeões e estaríamos na disputa pela Libertadores. Embora eu não consiga provar, essa afirmação é o que eu acredito.
É preciso reconhecer que a vitória no título paulista foi, em grande parte, impulsionada pela força da torcida e pela energia que o Corinthians é capaz de gerar. Em um contexto diferente, a narrativa poderia ter sido outra. Se mudassem de estádio e vestissem outra camisa para essa equipe, o resultado não seria o mesmo. A força do Corinthians e a rivalidade que permeia esses momentos são cruciais. No segundo tempo, a equipe encontrou dificuldades, armando jogadas apenas pelo lado direito. No primeiro tempo, saímos em desvantagem de 2-1. Diante disso, o que poderia ser feito? Introduzir um jogador que cria jogadas por dentro e que geralmente atua pelo lado esquerdo poderia ser uma solução. A diversidade desse momento de rivalidade é o que justifica a vitória. No segundo tempo, a falta de sintonia persistiu, com as jogadas ainda centralizadas no lado direito. Perdemos por 2-1 no primeiro tempo, e assim seria válido inserir um jogador que pudesse atuar por dentro e tivesse facilidade de transitar pelo lado esquerdo. Esse atleta tem habilidade para se movimentar e realizar triangulações. Durante a partida, um jogador específico não recebeu a bola, não teve a chance de se mostrar. Se um jogador que possui um valor significativo e não tem sequência de jogos, ao sair, afirma que se sente bem fisicamente, mas precisa de mais minutos em campo, a mensagem é clara. Algumas experiências só podem ser adquiridas com o tempo. De jogo, como deixar um jogador nessas condições faltando poucos minutos? Isso é lamentável. O jogo pedia a presença de um meia e você pode ter um jogador valioso em campo, porém o coloca em uma situação tão tardia. Isso é realmente complicado de entender. E como se diz, sem a primeira oportunidade, como alguém pode se desenvolver? Às vezes, aqueles que estão em busca de emprego precisam de qualificações, pois hoje apenas os privilegiados conseguem entrar no mercado de trabalho. Como não dar uma chance para quem não tem formação, para aqueles que são menos favorecidos? Essa pessoa necessita de uma oportunidade para gerar algum sustento e um dia realizar o sonho de estudar. Essa oportunidade só surge com um trabalho que possa oferecer sustento. É uma situação complexa, mas é a realidade. O jogador, por exemplo, nunca tem ritmo de jogo, entra sempre sem ter atuado anteriormente, pois nunca recebem a chance que merecem. O ponto é que o técnico possui alternativas, mas parece priorizar alguns atletas em detrimento de outros que realmente merecem mais chances. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um rumor recente tem causado grande repercussão no universo do futebol brasileiro e nas redes sociais. O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, teria feito um pix de valor milionário para quitar o financiamento do estádio Corinthians. O boato surgiu após um vídeo misterioso circular entre torcedores e influenciadores, deixando todos se perguntando: seria possível que um dos homens mais ricos do Brasil estivesse disposto a bancar uma dívida milionária para um dos maiores clubes do país? Luciano Hang, conhecido por sua fortuna e influência no Brasil, é um nome que, recentemente, tem sido associado a muitas notícias polêmicas. O vídeo que gerou especulações sobre a transação não revelou detalhes precisos, mas com seu histórico de envolvimento em campanhas publicitárias de alto impacto e negócios com grandes valores, muitos acreditam que ele teria o poder e a disposição para ajudar o Corinthians a sanar sua dívida com o estádio. A dúvida que fica no ar é: por que Hang estaria tão interessado em ajudar um clube tão grande financeiramente? O estádio Corinthians, também conhecido como Arena Corinthians, foi inaugurado em 2014 e desde então enfrenta problemas financeiros relacionados ao financiamento da obra. O clube paulista, que sempre teve uma base de torcedores fervorosa e um grande poder de influência no Brasil, nunca escondeu as dificuldades para quitar a dívida, que envolve cifras da ordem de centenas de milhões de reais. O rumor de que Luciano Hang teria feito um pix milionário para resolver a questão reacendeu discussões sobre o papel de grandes empresários no futebol e o impacto financeiro que eles podem ter em times de peso como o Corinthians. Enquanto a especulação cresce, fontes próximas ao clube e ao empresário tentam manter a situação em segredo. No entanto, o nome de Hang nunca esteve tão associado ao futebol como agora.
principalmente por sua habilidade em movimentar grandes valores e sua visibilidade nas redes sociais. A curiosidade em torno do vídeo se mistura com a expectativa de que algo mais substancial possa vir à tona nos próximos dias. Seria esta uma estratégia de Hang para ganhar influência no futebol ou uma simples ajuda a um clube que ele admira? Futuro dessa história ainda é incerto, mas a ideia de um Pix milionário vindo de Luciano Hang para quitar a dívida do Corinthians é algo que alimenta as conversas nos bastidores? Se confirmado, o empresário pode ter dado um passo ousado, mas inteligente, ao se associar a uma das maiores paixões do Brasil, o futebol. Enquanto isso, a torcida corintiana se pergunta: será que Luciano Hang realmente está pronto para se tornar um novo mecenas do futebol brasileiro? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!